Oi, colegas! Hoje eu vou contar um caso pra vocês bem chocante com um final não tão feliz. Hoje eu vou contar o caso Brianna Denison. Não esquece de deixar seu joinha nesse vídeo, deixa seu like pra mim, gente, isso ajuda muito, principalmente nesse começo do canal. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, tem vídeos novos toda segunda, quarta e sexta às 18 horas. E aproveita e ativa o sininho que toda vez que eu enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. E comenta aqui embaixo que outros casos vocês querem ver aqui no canal, porque vocês que me ajudam a fazer esse canal, que com certeza eu vou fazer pra vocês. Brianna Denison nasceu no dia 29 de março de 1988 em Nevada, nos Estados Unidos. Ela tinha um irmão e seu pai faleceu quando ela tinha 6 anos. Ela cresceu numa família muito amorosa, então ela era rodeada de muito amor, muito carinho por parte da família. A mãe dela, né, ela era muito grudada na mãe e no irmão. Era uma família extremamente feliz e ela amava crianças e animais. Inclusive ela tinha um cachorro que era o amor da vida dela, ela vivia grudada nesse cachorro. A família se mudou para a cidade de Mendocino, na Califórnia. E ela entrou na faculdade para estudar psicologia, especializada em psicologia infantil, porque como eu falei para vocês, ela gostava muito de criança e ela queria trabalhar com crianças. E também ela dizia que a terapia, né, porque o pai dela morreu quando ela tinha 6 anos e quando ela era criança mesmo, ela começou a fazer terapia. E ela fala que a terapia ajudou muito ela a superar a morte do pai dela, então ela queria poder ajudar outras pessoas também que passam por isso. E ela era uma menina muito do bem, ela tinha muita facilidade em se comunicar, em fazer novas amizades, ela tratava todo mundo bem, estava sempre com um sorriso no rosto, então todo mundo realmente gostava dela. Em 2008, a Brianna, ela foi para Reno. Reno era a cidade natal dela, onde ela nasceu. Ela tinha alguns amigos e familiares nessa cidade, então ela resolveu ir nessa cidade visitar, rever esses amigos e familiares. No dia 19 de janeiro de 2008, a Brianna estava com a mãe dela, né? Ela foi assistir um filme com a mãe juntas, elas estavam muito unidas, se divertiram assistindo o filme. E aí depois do filme, a Brianna falou pra mãe dela que ia sair com umas amigas. Ela falou onde que ela ia, né? Ela nunca saía sem avisar a mãe, então ela explicava direitinho: ó, mãe, eu vou sair com essa amiga, com aquela amiga. Então ela falou todos os lugares que ela iria naquela noite e falou pra mãe que ela ia dormir na casa de uma amiga, que era uma garota chamada Kate. A Kate já era conhecida da família da Brianna, elas se conheceram no colégio, então assim, as famílias se conheciam. Então quando a Brianna falou pra mãe dela que ia dormir na casa da Kate, da amiga, a mãe da Brianna falou: não, tudo bem, filha, pode ir, a Kate é uma menina bacana. Então a Brianna deixou claro pra mãe que elas iam, né, sair antes e depois que elas iriam pra casa da Kate. E aí então, por volta de umas 21 horas, a Brianna se despediu da mãe dela e foi pra casa da Kate encontrar a amiga. Primeiro, as duas foram num cassino. Depois elas resolveram ir num show, se divertir, e por volta das 4 da manhã, elas voltaram então pra casa da Kate, onde realmente a Brianna iria dormir. E aí elas colocaram um pijama, se despediram uma da outra, tal, e a Brianna dormiu na sala. A Kate foi dormir no quarto dela e a Brianna dormiu na sala, ali num sofazão que tinha na sala, em frente à porta de saída mesmo da casa. A porta da casa estava destrancada. Aí vocês vão achar que isso é estranho, como que as meninas deixaram a porta destrancada. Mas gente, nos Estados Unidos isso é muito comum, porque lá é um lugar que tem muito mais segurança do que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem realmente o costume de trancar tudo, fechar as portas e tal, porque a gente tem muita violência aqui no nosso país. Como lá normalmente é um país mais tranquilo, que não tem tanta, né, violência e tudo mais, então eles têm esse costume de muitas vezes deixar a porta destrancada, nem se preocupar com isso, tem que trancar a porta e tudo mais. Então era uma coisa comum. Também as meninas voltaram de festa, né, aquela coisa, 4 da manhã, cansadas, deviam ter bebido e tal, e só deitaram e dormiram. Acho que nem se preocuparam realmente com essa questão da porta. A Kate, quando foi umas 9 horas da manhã, acordou, saiu do quarto dela, desceu, né, pra acordar a Brianna, e quando ela chegou na sala, no sofá onde a Brianna deveria ter dormido, a Brianna não estava lá. Ela olhou e falou: ué, cadê a Brianna? Olhou no banheiro, até pra ver se ela tava no banheiro, foi até a cozinha, ver se ela tinha ido pra comer alguma coisa, e nada. Ela não encontrou a Brianna em lugar nenhum. A Kate procurou na casa inteira e não achou a amiga. E aí a Kate olha pro travesseiro onde a Brianna dormiu, onde ela botou a cabeça, deitou, e ela vê que tinha uma manchinha de sangue, e aquilo deixa ela muito preocupada. E assim,
todos os pertences da Brianna estavam lá, a bolsa dela estava lá, tudo que a Brianna levou para casa da Kate estava lá. E a Kate começa a ficar muito preocupada porque a Brianna era muito responsável, né? Assim como ela avisava a mãe onde ela iria, tudo, ela era assim com todo mundo, super responsável. Então a Kate sabia que a Brianna jamais sairia, jamais iria para algum lugar sem avisar ela. Então ela começa a ficar bastante preocupada. Além disso, estava muito frio naquele dia, tava menos graus, assim, tava um frio absurdo. E a Brianna não levou nenhum casaco, nenhum sapato. O sapato da Brianna tava ali. Então assim, ela saiu sem casaco, sem nada naquele frio, não fazia sentido algum. E aí nesse momento a Kate liga pra Bridget, que é a mãe da Brianna, e na hora, no mesmo segundo, a mãe da Brianna liga pra polícia. E aí a polícia começa imediatamente as buscas, começam a ser espalhados cartazes com as fotos da Brianna por toda a cidade, pra ver se alguém sabia alguma coisa, se alguém tinha alguma informação da Brianna, né? Então eles espalham tudo assim, esperando realmente alguma informação de alguém. E a polícia vai na casa da Kate, os peritos, né? A perícia vai lá e eles identificaram o DNA de um homem na maçaneta da porta, aquela porta que eu falei pra vocês, que era a porta de entrada da casa da Kate, que tava aberta, né? Tava fechada, mas tava destrancada. Eles viram que tinha um DNA recente de um homem, mas eles não conseguiram identificar de quem era aquele DNA. E a Kate também mostra pra polícia imediatamente o sangue que tinha no travesseiro da Brianna, e a polícia identifica através de perícia que aquele sangue realmente era da Brianna. A polícia também percebe que um dos cobertores que a Brianna usava para se cobrir, né, quando ela foi dormir, estava caído perto da cozinha. E a casa da Kate era uma casa toda de vidro, assim, as janelas eram tudo de vidro. Então qualquer um que passasse na rua ali e olhasse para dentro da casa da Kate veria a Brianna dormindo, porque ela estava dormindo na sala, uma casa toda de vidro, qualquer um que olhasse via o que estava acontecendo dentro da casa. E aí a polícia começa também a olhar o celular da Brianna, ver se eles conseguem ter alguma informação, olham as mensagens, né, as últimas mensagens que ela trocou e tudo mais. A polícia viu umas mensagens com o ex-namorado dela, começou a achar aquilo meio estranho, mas aí a polícia vai atrás desse ex-namorado e descobre que ele estava em outra cidade. Realmente ele não teria como ter nenhum vínculo com esse sumiço aí da Brianna, ele não tinha nada a ver com a história. E aí a polícia, gente, realmente se mobilizou nesse caso. Eles fizeram uma busca com cães farejadores, com helicóptero, com tudo que vocês puderem imaginar. Eles foram de casa em casa pra ver se alguém sabia alguma notícia da Brianna, se alguém tava escondendo a Brianna. Eles fizeram realmente de tudo, foi um trabalho muito bom da polícia. E aí o desaparecimento da Brianna tomou uma proporção absurda, enorme. O caso foi parar na televisão, então todo mundo sabia do desaparecimento dela, todo mundo sabia o que estava acontecendo, porque realmente a imprensa entrou no caso e começou a ajudar também. E aí, gente, a polícia descobriu que o DNA que eu falei pra vocês, que tava na porta ali, na maçaneta da casa da Kate, que eles não conseguiram identificar de quem era, mas era sim de um homem, era o mesmo DNA que estava em 2 casos de ataques que outras garotas sofreram naquela região. Então outras garotas foram atacadas por um homem naquela região que não se sabia quem era esse homem, e era o mesmo DNA que estava na maçaneta da casa da Kate. E uma das vítimas desse homem que foi atacada por ele conseguiu sobreviver, e essa vítima deu informações para a polícia sobre a caminhonete que ele usava, falou a cor que era, o modelo e tudo mais. E aí a polícia então faz uma identificação, né, um retrato falado desse homem, espalha em tudo que é lugar. As mulheres da cidade começaram a ficar muito nervosas, com muito medo, afinal tinha um homem solto na cidade que atacava mulheres. O que esse homem fazia? Então todas as mulheres começaram a ficar desesperadas, com medo de sair, com medo desse cara invadir a casa delas, assim, foi um pânico geral entre as mulheres da cidade. 2 semanas depois, no dia 15 de fevereiro, um homem chamado Alberto Jimenez, ele tinha saído para almoçar, ele estava no horário de trabalho dele, né, e ele estava no horário de almoço, então ele foi almoçar, ele estava retornando pro trabalho. Quando ele estava retornando pro trabalho, ele olha assim e vê um negócio laranja, bem brilhante, assim, uma coisa laranja brilhando embaixo de uma árvore. Ele olha e fala, nossa, que é isso, né? Que é esse negócio laranja na árvore ali? Que coisa esquisita, né? Ele ficou curioso, foi lá perto para ver o que era. Então ele chega nessa árvore para ver o que era aquela coisa laranja brilhante. E eram meias. E nisso ele avista um corpo ali. O que ele viu, gente? Meias de longe, porque a pessoa estava usando meias laranja. E aí ele olha e vê um corpo. E aí nesse exato momento ele liga pro chefe dele, né? Fala que ele acabou de achar um corpo de uma pessoa ali.
O chefe dele liga para a polícia vai até o local e constata que era o corpo de Brianna. A causa da morte da Brianna foi estrangulamento por um cordão e também foi constatado que ela sofreu abuso. O assassino usou a calcinha dela para estrangular ela, gente. Então, olha que coisa, e na calcinha dela realmente foi encontrado o DNA de um homem. Policiais receberam uma denúncia anônima que um homem chamado James Michael Biella, de 27 anos, estava tendo alguns comportamentos estranhos, esquisitos, que chamou a atenção das pessoas que o conheciam. Os policiais foram atrás do James e pediram para ele amostras do DNA dele, né, porque acharam que ele poderia ser um dos suspeitos, mas ele se negou a fazer essas amostras, a fornecer o material para a polícia. Ele parecia estar muito nervoso, ele só se negava a fazer qualquer coisa e ele nem olhava nos olhos dos policiais. Ele se tornou o principal suspeito. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho da história do James. O James nasceu em Chicago em 29 de junho de 1981. Ele era conhecido por um temperamento bem explosivo, tipo aqueles cara valentão que se acha e que xingava e falava e tinha atitudes assim por impulso mesmo. Ele já foi preso uma vez por ameaçar a vizinha da sua ex-namorada. Inclusive a ex-namorada dele entrou com uma medida protetiva para ele não poder mais chegar perto dela, porque ela tinha muito medo dele. Então ele tinha esse histórico aí de ameaçar e ir pra cima de mulheres. Em 2002 ele foi morar com uma nova namorada e eles tiveram um filho. E aí a polícia chamou essa namorada do James para interrogar ela e ela falou que a relação deles era bem conturbada, que eles brigavam bastante e que ele passava dias fora de casa, que ele sumia por dias e ele ia dormir na caminhonete dele e desaparecia. E também ela contou para a polícia que tinha encontrado roupas íntimas de mulheres na caminhonete do James. A namorada do James aceitou fazer um teste de DNA no filho de 4 anos dela e do James, para ver se batia com o DNA que estava na porta ali da Kate, na maçaneta da porta. Porque como era filho dele, né, se o DNA batesse, batia com o DNA do pai também do James. E foi constatado que sim, o assassino de Brianna era algum familiar desse garotinho de 4 anos. No dia 25 de novembro de 2008, a polícia conseguiu um mandado de prisão pro James e ele foi preso. E aí fizeram um exame de DNA nele mesmo forçado, porque ele já estava preso, né, gente? E aí constataram que realmente era o DNA dele na porta, ali na maçaneta da porta. Então realmente ele era o culpado pelo assassinato de Brianna. No dia 2 de julho de 2010, James foi condenado por todas as acusações que ele sofreu e ele foi condenado à prisão perpétua. Ele e os advogados dele recorreram várias vezes a essa decisão, mas sempre foi negada. Hoje o James aguarda a sua execução na prisão de Nevada. A família de Brianna criou a fundação Brianna Justice para ajudar a comunidade e sua família, aumentando a consciência sobre crimes violentos e cuidados aí, lutas por justiça. É um caso triste, né, gente? Mais um caso que tem um final trágico, triste. Essa menina linda, incrível, né, que se dava tão bem com a família, super responsável, que ia ser uma psicóloga infantil aí, ajudar tantas crianças, que perdeu a sua vida dessa forma trágica e cruel. O que vocês acharam desse caso? Vocês já conheciam? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre para comentar tudo que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, eu vejo vocês mais tarde com mais um caso. Um beijo e fui!